Então, hoje a gente vai começar corrigindo a tarefa da página 21, questão 4. Então, a gente tem 3 cargas elétricas puntiformes. Elas estão alinhadas conforme na figura a seguir. Sabendo que a carga de A é 6.000 coulomb, a de B menos 2.000 coulomb e a de C 8.000 coulomb, faça o que se pede. Represente as forças que agem em B. Então, ali, pessoal, a gente vai ter uma situação onde a gente vai ter os três corpos, A, A, B, ó, o A disse que é mais 6.000, então vou pôr mais 6 aqui, tá? Já vou pôr direto as cargas. O B é menos 2. E o C é mais 8. Mais 8. E ele pede na letra A para representar as forças que agem em B. Então, quem atrai quem? O positivo atrai o negativo ou o negativo atrai o positivo? Como é que funciona isso? A gente vai passar as cargas negativas para o positivo ou o positivo vai passar as suas cargas para o negativo? Fica do negativo para o positivo, pessoal. Então, as forças vão ficar saindo de B, como se B desse os elétrons dele do A e para o C. Então, as forças, elas saem de B e vão para A e para C. Então, a gente vai ter aqui uma força de A e B, e a gente vai ter uma força de C e D. Isso tudo por causa do sinal das cargas, tá certo? Então, aqui... Então, aqui seria a letra A. Então, a força vai do positivo, do negativo para o positivo, tá? Então, na letra B. Bom. Na letra B, ele pede para determinar o módulo da força elétrica resultante que age em B. Então, sempre que a gente fala de força resultante, é a soma
das forças, tá? Elas estão alinhadas, ela não fala que elas se movimentam. Então, a força resultante em B, desculpa, vai ser tudo que está para um lado menos tudo que está para o outro lado. Então, o que a gente tem para a direita? F, C, B. É a soma das forças. Mas como elas estão em sentidos contrários, em vez de a gente somar, a gente subtrai. Então, qual a fórmula que a gente aprendeu de força elétrica? Tenho aqui em cima, na minha explicação de hoje, que força elétrica é essa fórmula aqui. O K é uma constante, daí a gente tem a carga de uma partícula, a carga de outra partícula, e esse D é a distância entre elas, certo? Então, o que nós vamos ter de força resistente? Nós vamos ter uma hora C com B, uma hora A com B. Então, aqui, essa força de C com B vai ser K vezes a carga de C vezes a carga de B, aquele módulo ali diz que é para a gente esquecer o sinal, e a distância entre C e D ao quadrado. A mesma coisa a gente vai fazer desse outro lado. Do sinal de negativo. Só que agora a gente não tem mais o C. Vai ser a força de A e B. Então, sempre que a gente está falando de força elétrica entre partículas, nós vamos usar essa fórmula e nós vamos precisar da carga de cada partícula e da distância entre elas. Tá? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar. Por que a gente vai fazer uma menos a outra? Porque elas estão em sentidos opostos, tá? Então, ali, ele deu no enunciado a constante. Vou abrir aqui. Determine o módulo da força elétrica resultante que age em B. Ele não deu, mas a gente tem lá na nossa apostila, né? O valor desse K. Qual que é o valor de K que a gente viu? Hein? Alguém lembra aí? 1,6 vezes 10. Esse, prof? Não, esse é de elétron, é a carga elétrica de um elétron, é o K. Deixa eu ver em que página está para vocês. 9 vezes 10 na 9. Mas eu sei que tem na apostila onde a gente viu lei de Coulomb. Deixa eu passar para vocês certinho. Está lá na página 17. Que é a constante da gravitação universal
vácuo. A gente tem no vácuo e na água. Daí, quando não dá, a gente vai sempre usar a do vácuo, que é 9 vezes 10 na 9. A carga de C em módulo vai ser 8. A carga de B em módulo vai ser 2. Esse Mi que tem ali no enunciado, estão vendo aqui? Esse Mi, ele também, assim como aquele quilo de quilonewtons vale alguma coisa, que vale 10 na 3, esse Mi vale 10 na menos 6, tá? A gente tem, geralmente, com essas letras menores, a gente tem o mili e o Mi. O mili é 10 na menos 3 e o Mi é 10 na menos 6. Vocês aprenderam lá na primeira série os prefixos. Não sei se vocês lembram. E a gente tem que a distância tem que ser em metros, certo? A distância entre B e C vai ser 4 centímetros. Passados para metros, a gente tem que multiplicar por 10 na menos 2. Ou botar 0,04, que é 4 dividido por 100. Mas como a gente está trabalhando notação científica, eu vou pôr em notação científica, que é o que a gente tem que acostumar a usar em física. Então, quando a gente fala dividido por 100, nada mais é do que multiplicar por 10 na menos 2, tá, pessoal? Isso aqui tudo vai se repetir aqui e vai mudar. A carga de A, 6. Aqui faltou. Dez menos 6. E aqui faltou 10 na menos 6. E a distância deles também vai mudar, não é mais 4, é 2. Agora sim, eu vou resolver. O que tem de difícil aqui? Cuidar com essas notações científicas, tá? Então, aqui eu vou multiplicar o 8 pelo 2. 8 vezes 2, 16. E essas notações científicas, elas estão com a mesma base. O que a gente faz uma multiplicação? Mesma base, a gente soma os expoentes. Tá? Repete a base e soma os expoentes. Esse 2 aqui, do ao quadrado, vale tanto para o 10 na menos 2 quanto para o 4. Então, quanto que fica 4 ao quadrado? 4 ao quadrado fica 16. E 10 na menos 2 ao quadrado, a gente multiplica as potências, vai ficar menos 2 vezes 2. A mesma coisa aqui, 6 vezes 2 é 12. Então, aqui esse 2 já foi. 10 na menos 6 vezes 10 na menos 6 é a mesma coisa que fazer 10 na menos 2.
Então, aqui, vou copiar, 2 ao quadrado fica 4, e 10 na menos 2 ao quadrado, a gente multiplica as potências. Estou fazendo passo a passo para revisar a potenciação com vocês. Matemática básica. Não tão básica assim, né? Aqui, pessoal, esse 16 eu consigo cortar com o 16 que tem embaixo. Porque 16 dividido por 16 dá 1 que não precisa aparecer. 10 na menos 6 fica menos 12. Menos 2 vezes 2 fica menos 4. 12 eu posso já simplificar pelo 4. Dá 3. Estou fazendo como se eu não tivesse calculadora. Estou lá no vestibular. E aqui fica menos 4 também. Agora, o que eu faço com essa potência que está aqui embaixo? Eu tenho que passar ela para cima. Quando eu passo ela para cima, basta eu inverter o sinal do expoente. Então, aqui, esse 10 na menos 4 vai ficar 10 tenho que cancelar essa fração aqui. Então, o 10 na menos 12 já está em cima, vezes, se era menos 4, vai ficar mais 4. Agora sim posso cancelar minha fração. 9 vezes 10 na 9, vezes 3, vezes 10 na menos 12, vezes, se é 10 na menos 4, vai ficar 10 na 4. Positivo. Consigo cancelar minha raiz. Agora, multiplico os números, tem só 9. E as potências são todas de mesma base. Então, eu repito a base, já que é uma multiplicação, eu somo os expoentes. Menos 12 mais 4. Passei todo mundo para uma só. Aqui a gente tem o 9 e o 3. 9 vezes 3, 27. Menos 12 mais 4. Nove menos 12 mais 4 vai ficar 10, certo? 9 menos 12 fica menos 3 mais 4, 1. Então, 10 na 1. 10 na 1 é como se fosse 10. E aqui a mesma coisa. Então, na verdade, a gente pode fazer 9 vezes 10, 90, menos 27 vezes 10, 270. Quanto que vai ficar a minha força resultante? Na verdade, tá certo. O sinal não interfere em nada, né? Vai ficar menos 180. O sinal não precisa aparecer. Menos 180. Se a gente está trabalhando força,
é em newton. Tá, pessoal? Como que fica isso representado em notação científica? 1,8 vezes 10 na... Diminuir aqui quantas casas? 1, 2. Então, o meu expoente aumenta para 2. Certo? Então, essa seria a letra B. 1,8 vezes 10 na 2 newtons. Agora a letra C. Qual a razão da distância entre A e B e a distância B e C para que a força elétrica resultante sobre a carga B seja nula? Ou seja, para que ela não se mova. Então, para que ela não se mova, essa força tem que ser igual a essa. Então, em vez de a gente fazer força resultante para descobrir 1,8, esse 1,8 ele quer que seja nula, que seja zero. Então, basta a gente pegar isso aqui tudo e na letra C a força resultante vai dar zero. Então, nós vamos ficar com força de C, que é isso aqui tudo, é igual à força de A, que é isso aqui tudo. Já está substituído. Então, aqui, a gente vai cancelar tudo que a gente tem de igual e vai substituir o que a gente tem de diferente. Então, aqui, o que a gente consegue cortar? K. Por que a gente pode cortar? Porque a gente tem uma multiplicação e divisão, não tem soma nem subtração. Então, K a gente tem dos dois lados. QB a gente tem dos dois lados. E o resto altera. Então, o que nós temos aqui de dados? Nós temos todos os dados, mas o que o enunciado pede? Ele pede a razão, a divisão entre a distância de AB por BC. Quanto que tem que ser esse valor? Então, nós temos que chegar em AB dividido por BC. Distância de AB dividido por BC. Ou CB, como eu pus aqui. Então, vai ficar. Vou passar esse aqui para lá multiplicando e passo esse que está aqui para cá dividindo. Eu vou inverter eles. Então, aqui, esse aqui vai aqui para cima. E esse aqui vem aqui para baixo. Agora, estamos com a razão, só que está ao quadrado, certo? O que eu tenho que fazer para cancelar esse ao quadrado? Se é ao quadrado nos dois, eu posso representar dessa maneira. Pessoal, aqui, na verdade, o que está difícil é a matemática, não é as contas. Então, esse é o quadrado que estava ali, eu cancelo e ele vai lá para cima. Qual que é o oposto de ao quadrado? Raiz, não é? Então, nós vamos passar para o outro lado como raiz. Então,
Deixa eu arrumar aqui. Vai ficar distância de AB dividido por distância de CB ou BC, como está no enunciado. O ao quadrado passou para o outro lado como raiz. Quanto que vale QA? 6.000. Então, 6 vezes 10 na menos 6. Quanto que vale QC? 8.000. 8 vezes 10 a menos 6. Tudo que tem em cima, a gente pode cortar do que tem embaixo. Então, isso aqui vai ficar... O 10 na menos 6 se cancela. O 10 na menos 6 se cancela. Oh, meu Deus, já está acabando meu tempo. Então, a distância de AB vai ficar... Aqui a gente pode simplificar. Fica 3 e 4, divide os 2 por 2. Raiz de 3 não existe. Não existe exata, né? Não tem exata. E raiz de 4 é 2. Então, a razão, a relação entre a distância de AB e CB teria que ser raiz de 3 sobre 2. O que isso quer dizer? Que quando eu dividisse essa distância aqui por essa aqui, teria que dar raiz de 3 sobre 2. Então, essa distância aqui teria que ser um pouquinho maior. Se aqui fosse 4, aqui teria que ser quanto? Deixa eu pegar minha calculadora. 4 vezes raiz de 3 dividido por 2, teria que ser aproximadamente 3 centímetros e 46, tá? Para que a carga B tivesse força resultante nula. Ela não tem força resultante nula. A A está puxando ela, porque ela está mais próxima de A. Tá, pessoal? Aqui o que está difícil é a matemática. Querem perguntar alguma coisa dessa? Não. Tá. A próxima era a 6, certo? Aham. Então, vamos lá. Acho que o resto do povo dormiu. A 6 diz assim. Não, tô aqui ainda. Então, aí, deixa eu copiar para o nosso Word, para a gente resolver a questão 6 também. Estão vendo o Word aí, né, pessoal? A apostila, isso. Vocês estão vendo eu mexer aqui, né? Isso. Ah, tá. Então, diz assim. Duas esferas idênticas estão carregadas com cargas elétricas 9.000 coulomb e menos 3.000 coulomb. E a distância de 30 centímetros uma da outra. Essas esferas foram colocadas em contato e, em seguida, afastadas novamente a uma distância de 30 centímetros. Calcule as intensidades da força de interação elétrica entre as cargas antes e após o contato. Em ambos os casos, as forças são de atração ou de repulsão.
Então, pessoal, inicialmente, elas estavam a uma distância de 30 centímetros, uma positiva e uma negativa. O que vai acontecer? Elas vão se atrair, certo? Então, inicialmente, a gente vai ter uma força elétrica. Vou fazer mais rapidinho essa, senão não vai dar tempo. Que vai ser, vou chamar de partícula A e partícula B. Então, essa vai ser sempre a nossa fórmula de força elétrica. Então, aqui, a constante 9 vezes 10 na 9, a carga de A nove vezes 10 na menos 6, a carga de B vai ser menos 3, como é em módulo, eu vou por só 3 vezes 10 na menos 6. E a distância entre elas é 30 centímetros. Se eu tenho 30 centímetros, eu tenho que pôr esse 10 elevado na menos 2. Isso tudo ao quadrado. Então, nós vamos ter... Já vou multiplicar aqui, ó. 9 vezes 9... Ah, aqui dá para simplificar, né? 9 vezes 9 vezes 3. Vou fazer na calculadora rapidinho. 243. Vezes 10 na 9, menos 6, menos 6. Juntei tudo que tinha em cima. E agora vou resolver o de baixo. 30 ao quadrado fica 900. 10 na menos 2 ao quadrado fica 10 na menos 4. Então, aqui vai ficar 9 menos 12 fica menos 3, mais 4. Já passei esse aqui para cima. Então, a minha força elétrica vai ficar menos 3 mais 4 fica 10 na 1. 10 na 1 é 10, vezes 243, 2.430. Corto um zero, corto um zero. 243 dividido por 9. Dividido por 90, aliás. 2,7. Então, a minha força vai ser de 2,7 mil. Certo? Isso antes do contato. Depois que elas tiveram contato, o que vai acontecer com as cargas? Isso aqui vai ser uma força... Ah, pergunta se é de atração ou repulsão também, né? Isso vai ser uma força de atração
pois temos cargas de sinais contrários que se atraem. Agora elas entraram em contato. Depois do contato, o que vai acontecer, pessoal? O que a gente aprendeu lá na conservação da carga elétrica? Que o somatório das cargas de início tem que ser igual ao somatório das cargas de final. O que nós tínhamos no início? Deixa eu botar uma equação aqui. A gente tinha 9 mais menos 3, certo? Vou esquecer o mi. 9 mais menos 3. E isso vai dar uma carga final para A, mais uma carga final para B. Vou chamar de Qzão e Qzinho para ir mais rápido.